Olá pessoal, aqui é o Velgas. Hoje, dia 9 de junho de 2023. O ditador russo, Vladimir Putin, numa entrevista hoje para a imprensa, admitiu, intencional ou não intencionalmente, quero crer eu, que morreram na guerra da Ucrânia pelo menos 3 russos para cada soldado ucraniano. Quero convidá-los a inscreverem-se no canal, a darem seu like e compartilharem com suas redes sociais. O que nós estamos transmitindo aqui nesse canal são sempre coisas reais, coisas que acontecem, e fazemos a nossa análise e o nosso ponto de vista, procurando estar sempre ao lado da verdade e da justiça, e não é uma narrativa inventada. Portanto, eu tenho certeza que vocês vão ficar muito à vontade de serem inscritos nesse canal. Conto com vocês para inscreverem-se e estarem comigo inscritos no canal. O ditador russo afirmou hoje, sexta-feira, que há um número impressionante de soldados ucranianos que estão morrendo na contraofensiva de Kiev. Então ele anunciou que Kiev está fazendo uma contraofensiva nessa entrevista para a imprensa hoje lá em Moscou, garantindo que ela já começou. A Ucrânia e o presidente Zelensky negam que a contraofensiva começou. Talvez até tenha começado, mas não, como eu falei no vídeo de ontem, naquela grande escala. Mas a tese militar que Putin invocou para dizer isso pode significar que ele acaba de fazer uma inesperada confissão não intencional, né? O que eu acredito nisso. Putin diz que a contraofensiva ucraniana já está em curso. Ele diz também que esta contraofensiva está falhando nos objetivos dela, mas ele diz que as perdas ucranianas nesse momento são enormes, né? Sabe-se que durante as operações ofensivas, as perdas são de cerca de 3-1, isso ele diz, né? Isso é um clássico, né? Perda de 3-1, quem defende está sempre numa melhor situação, porque construiu a sua defesa no terreno, e quem está atacando, ele está mais vulnerável. Isso é um clássico dos manuais de doutrina militar, garanto para vocês. Mas nesse caso, supera significativamente esses números, né? Eu não vou reproduzir números agora, ele falou, mas são impressionantes, né? Isso disse hoje, nesta sexta-feira, o ditador russo Vladimir Putin. Portanto, se ele usa um argumento clássico da guerra para dizer que quem ataca perde 3 pessoas para cada uma de quem defende, isso também se pode aplicar ao contrário, quando a Rússia estava atacando, né, desde fevereiro do ano passado, né? E usar o mesmo raciocínio, ou seja, ela perdeu no minimamente 3 pessoas para cada ucraniano morto. Ora, esse número de perdas nunca foi assumido pelo Kremlin, mas ele disse na entrevista hoje que acho que ele nunca admitiu perdas, né? E houve aqui uma confissão, ainda que não intencional. Como a Ucrânia divulga que 2 dias atrás que o número de mortos russos era de 212 mil. No raciocínio do Putin, então nós teríamos que a Ucrânia perdeu em torno de 70 mil homens mortos, que era o raciocínio correto que a Ucrânia faz. Mas, finalmente o Putin admitiu isso, né? Esse clássico, né? E qualquer militar, isso é uma doutrina que vem nos exércitos de uma maneira geral, desde a Primeira Guerra Mundial. E qualquer militar sabe que quem ataca tem muito mais perdas, quer de pessoal, quer de pessoas, quer de material. Enquanto Moscou estava a maior parte do tempo a atacar, tinha muitas baixas. E todos nós sabíamos, e eu já tinha analisado e noticiado aqui no canal, que um número astronômico de baixas relevantes maiores que as da Ucrânia. E fontes credíveis, né, que a gente pode ver nas análises internacionais críveis, né? Eles dizem que as baixas da Rússia são muito maiores, podem chegar a 7-1, principalmente porque o ditador Putin, principalmente em Bakhmut, desde dezembro para cá, quando não estavam conseguindo tomar, e não tomaram toda Bakhmut ainda, parte dela, eles usavam os prisioneiros, gente de presídio mal treinada, o pessoal da mobilização que foi mobilizado, usavam eles como bucha de canhão e mandavam eles em linhas de infantaria para atacar
É tipo um ataque suicida, é isso que de fato aconteceu. Então, o Putin, na realidade, ele não se contradisse, mas ele confirma que houve muitas mortes. E o Ocidente diz que as mortes foram maior do que 3-1. Né? Então morreram muito menos soldados ucranianos. Estou analisando só os soldados, não estou analisando os civis, né? E nem os assassinados. Então você percebe como é extraordinário. Quando convém para o Putin, ele afirma, porque ele quer dizer que ele está segurando a contraofensiva, que provavelmente não existe uma contraofensiva. Vou dizer para vocês, eu acho que a Ucrânia está testando a Rússia. Onde ela é forte, onde vai ser mais difícil, o que eles vão ter que fazer. Está nessa fase. Né? E agora, é isso que ele é extraordinário, que ele usa argumentos quando convém para ele. E ele precisa dizer alguma coisa para o público interno. Né? Porque os russos estão começando a ficar nervosos com essa guerra e estão vendo muitos corpos chegarem na Rússia. E agora é isso que ele sabe fazer bem. Né? Não tivesse sido ele um agente da KGB. Né? Ele é um mestre da mentira. É o que se aprende na KGB. É uma das coisas. A outra que aprende se assassinar. E eu estava pesquisando aqui também, a Diana Soller, ela é do Instituto Português de Relações Internacionais, ela acompanha a guerra também, assim como eu, e ela diz o seguinte: o discurso do Putin é ambíguo, mas reconhece que isso pode ser uma confissão não intencional, assim como eu estava deduzindo isso, embora existem vários indícios que já indicavam o fracasso da investida militar russa, seja em avanços no terreno, seja em perdas. Essas perdas são as mortes na linha de frente, no teatro de operações, ou feridos graves, que soma-se aí em torno de 65 mil feridos graves que tiveram que sair de combate, além dos 212 mil mortos. Então o exército que chegou na Ucrânia, numericamente comparando, já não existe mais, que chegou em fevereiro e que invadiu a Ucrânia. A probabilidade é sempre ao ataque, mas há indícios que nos fazem perceber que perdeu soldados, como as declarações de Prigozhin. Eu quero voltar aqui agora ao chefe do grupo Wagner, que está antagonizando o Putin e o exército do Putin, e muito brabo porque eles acabaram no final não fornecendo munição para ele, e as próprias dificuldades no terreno, né? O próprio Prigozhin disse que as declarações oficiais eram mentirosas e que as mortes eram muito maiores. Ele reconheceu que de janeiro até agora, só em Bakhmut, o grupo Wagner perdeu 20 mil homens. Ele admitiu essa semana, inclusive. Você veja uma coisa, o Putin deu uma entrevista hoje, mas quarta-feira, hoje é sexta-feira, quarta-feira o Prigozhin disse o seguinte, porque as tropas dele foram substituídas, né? Os soldados chegaram lá, recrutas, com medo, e eles estão fugindo na surdina, ou seja, vamos usar o termo, desertando na surdina. Fazem grupos pequenos, eles não querem sozinhos, para poder até se defender de alguma repressão russa. E o Vladimir Putin está dizendo algo que é verdade há muito tempo, diz ele, né? Mas até agora, enquanto se encontrou uma postura ofensiva, sempre negou um número astronômico de baixas, e teve sobretudo em Bakhmut, né? Isso aí é corroborado pelo Prigozhin. Então é um sentido de oportunidade nas declarações do Putin, como eu vejo, né? Eu considero que o ditador russo, ele teve a necessidade de vir falar da contraofensiva da ucraniana e da capacidade da Rússia de repelir ela. Mas ele não tem vitórias há muito tempo. Isso não é uma vitória, essas escaramuças, esses combates, esses contatos com a tropa ucraniana, né? Porque ele ainda, a Rússia, não se recuperou de Bakhmut, né? No fundo, podemos dizer, Putin estava com muita vontade de pegar na narrativa da guerra, convocou essa imprensa e aproveitou a contraofensiva ucraniana, se é que ela está em curso. Mesmo assim, aos olhos do Ocidente e das nações que apoiam a Ucrânia, declarações de Putin podem não ser levadas a sério. Putin sabe muito bem que o sucesso de uma contraofensiva não se mede em 1, 2, 3, uma semana, né? Ou 2, 3 dias, né? Isso pode ser muito enganador nas suas palavras, então ele não pode estar sendo acreditado por muitas pessoas. Mas pode então Vladimir Putin sair fragilizado com essas declarações? Não, o pessoal não acredita nele. E principalmente que agora ele reconhece que perdeu mais soldados, e ele vai dizer que os aliados dele, ele enganou os aliados dele? Não, porque ele não anunciou número nenhum. Mas isso pode ser um motivo para não se acreditar no ditador russo. Eu acho que até os aliados dele não acreditam nele. O que sentimos, né, é uma
independentemente do que a Rússia diz, a campanha russa até agora não é sucesso, é um fracasso. Então, tudo que eles se propuseram, não conquistaram. Eles mantêm exatamente o que eles pegaram em 2014, com alguma coisa a mais, pouca coisa, né? E a Ucrânia defendeu bem o seu território. Então, a expectativa do que o Putin se propôs, ela ficou muito aquém do que a extensão e a fama das suas forças armadas, que são criminosas, estão cometendo crimes na Ucrânia, do que eles se propuseram a fazer. Obrigado a todos vocês que assistiram esse vídeo até aqui. Peço, inscrevam-se no canal. Tenho certeza que vocês gostaram do vídeo e quero contar com vocês para fortalecer e o canal crescer. Obrigado a todos, Deus abençoe a todos, Deus abençoe a Ucrânia. Bom fim de semana a todos, paz e bem.